pessoal, como vai a sua vida? Como vai a sua casa? Como estão todos da sua família? Espero que estejam todos muito bem. Nesse tempo de tantos desafios, como precisamos da palavra de Deus. Então, você é muito bem-vindo a este canal novamente. A sua companhia é muito especial. Obrigada por você fazer parte da família Olhando para Jesus. Pois a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para todo o nosso caminhar. Ela ilumina a nossa vida. E por isso é muito precioso você estar aqui comigo mais uma vez, aprendendo mais e mais acerca da pessoa amada do nosso poderoso Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu me chamo Andréa Lopes e este canal é Olhando para Jesus. Que maravilhoso esse tempo que nós temos desfrutado aqui na presença de Deus. E que bom que você está fazendo parte do crescimento deste canal. Quero te fazer um convite agora muito especial e tenho feito diversas vezes aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca tempo, se inscreva, curta, comente nos vídeos que estão sendo postados semanalmente aqui. Tem sido precioso demais estar com vocês, aprendendo mais e mais sobre Jesus Cristo de Nazaré, o único Deus. Quero te fazer também outro convite muito especial, que você possa me seguir nas outras redes sociais. Os links estão na descrição de cada vídeo que está sendo postado aqui. Eu conto com a sua participação nas outras redes sociais também, para que eu possa me comunicar com você. Combinado então? Me deixe mensagens, comentários, porque eu amo responder a todos os comentários que você me manda. Hoje nós temos uma oportunidade incomparável de termos uma palavra poderosa sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Jesus. Você ama a volta de Jesus? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aleluias, queridos, que palavra tão apropriada para os tempos que nós estamos vivendo. E nós cremos que estamos vivendo, sim, os tempos finais, os últimos dias. E Jesus tratou deste assunto por diversas vezes na palavra, sobre o fim dos tempos, sobre os últimos dias. O que eles nos reservam, você sabe? O capítulo 25 do Evangelho de Mateus, então, é a continuidade do sermão escatológico, do sermão dos últimos tempos que Jesus, em Mateus 24, estava ali conversando com seus discípulos ao verem aquele templo suntuoso, aquele templo onde as pessoas iam lá em Jerusalém. Então, os discípulos
discípulos estavam admirados e Jesus ali começa o seu sermão escatológico. E a parábola das 10 virgens é essa continuidade do sermão escatológico, do sermão profético de Jesus Cristo de Nazaré diante dos seus discípulos. E nós, queridos, estamos vivendo um tempo onde podemos experimentar tantos sinais, um cenário nos dias de hoje que nos leva a crer. Estamos atravessando tudo para culminar no arrebatamento da igreja, queridos. E Jesus estava falando aqui com seus discípulos acerca da parábola das 10 virgens. Quem são essas 10 virgens? E Jesus começa no primeiro versículo de Mateus 25 dizendo: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Olha só, inúmeras vezes Jesus compara o reino dos céus a algo. Ao grão de mostarda, ao tesouro escondido, ao fermento. Jesus faz, então, nos 4 evangelhos, por diversas vezes, a comparação do reino dos céus com algo. E aqui ele está comparando o reino dos céus às 10 virgens, sendo que 5 eram prudentes e 5 eram loucas ou tolas. Então, o que podemos refletir acerca dos últimos dias, os quais estamos vivendo? Nós cremos que sim, estamos vivendo os últimos dias. O cenário, queridos, de grandes desafios, sinais nos céus e na terra, guerras, rumores de guerras, queridos. Sim, de fato, estamos vivendo esses últimos dias. Mas olha, nós precisamos entender alguns princípios os quais Jesus quer trazer para a sua igreja, a igreja sim do século 21, porque a palavra de Deus, queridos, ela é perfeita. E o próprio Jesus nos diz na sua palavra: céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Então, a palavra de Deus, ela é atual e ela vale para os nossos dias. E ela nos alerta, sim, acerca dos tempos que nós estamos vivendo. Primeiro princípio, então, que podemos extrair dessa parábola: existiam 10 virgens, 5 tinham azeite, que representa o Espírito Santo, queridos, e 5 não tinham esse azeite, estavam vazias, estavam com as suas vasilhas, suas lamparinas vazias do Espírito Santo, indicando, mostrando para nós que nos tempos finais, metade das virgens estarão cheias do Espírito Santo, porém metade não terão o Espírito Santo. E isso, queridos, é um alerta para nós que somos o povo de Deus, para nós que tememos a presença de Deus, temos ou professamos ter o Espírito Santo. Mas precisamos estar alertas, precisamos estar vigilantes, queridos, no que diz respeito à igreja de Cristo Jesus. Porque Jesus está aqui alertando para a igreja dos tempos finais. E somos nós, queridos, por tudo que nós vemos, todos os sinais nos céus e na terra, sabemos que breve é a vinda de Jesus. É muito triste saber que metade das virgens, metade da igreja, porque nós sabemos que as virgens aqui significa pureza. Então, a igreja é purificada pelo sangue de Jesus. Isso indica que sim, dentro da igreja existem pessoas que professam a fé cristã, que se dizem cristãs, mas não têm o Espírito Santo dentro delas, não estão cheias do Espírito Santo, não têm buscado a presença a ponto de serem cheias da presença do Espírito Santo. Porque, queridos, nesses últimos dias, quem está conosco é o Espírito Santo de Deus, e é Ele que vai nos levar para a presença do noivo, para a presença do nosso amado Salvador. O segundo princípio que podemos extrair da parábola das 10 virgens é que, nos dias finais, quão grandes serão as trevas que cobrirão toda a terra. Vamos abrir as nossas Bíblias, então, Isaías capítulo 60, versículos 1 e 2. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti.
Então aqui o profeta Isaías já estava profetizando, sim, queridos, trazendo a palavra de que em um dado momento da humanidade, em um dado momento, no fim dos tempos, queridos, trevas cobririam a terra, e este é o tempo no qual nós estamos vivendo. Podemos olhar para todos os lados, trevas, escuridão, um caos se instalando em toda a humanidade, a decadência dos princípios morais, espirituais, pestilências, toda sorte de enfermidades, tantos acontecimentos que têm nos levado a concluir que os tempos que nós estamos vivendo são tempos de densas trevas, como o profeta Isaías disse na sua palavra. Mas a diferença nesse tempo está em ter o Espírito Santo, que é o azeite que ilumina as nossas vasilhas, as nossas lamparinas, queridos, para que eu e você possamos resplandecer no meio das trevas. O terceiro princípio que nós aprendemos aqui na parábola das 10 virgens é que o azeite que representa o Espírito Santo é individual. O Espírito Santo é uma pessoa, queridos, e é a presença do Espírito Santo na nossa vida que nos faz virgens prudentes. E aqui eu aprendo nesta parábola, Jesus então traz esta verdade para cada um de nós. O azeite que é o Espírito Santo, sim, o relacionamento com o Espírito Santo é algo individual, é algo que você precisa buscar, você precisa ter sede, fome da presença de Deus. Então, Espírito Santo, encha a sua vida nesses tempos finais, como precisamos do Espírito Santo nos enchendo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então, como ser cheio do Espírito Santo? Você já se perguntou isso? Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O apóstolo Paulo, aqui em Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 5, sim, nos dá princípios, nos dá maneiras de como sermos cheios do Espírito Santo. E ele diz aqui, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E aqui a linguagem está na voz passiva, na linguagem original, que é no grego. Nos diz aqui essa linguagem na voz passiva, deixe-se ser cheios do Espírito. O Espírito Santo de Deus, queridos, está nos dizendo que nós precisamos deixar que nós mesmos sejamos cheios dele. E como eu posso ser cheia do Espírito Santo? Ele nos diz aqui, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, são essas formas pelas quais nós somos cheios do Espírito Santo. E como precisamos, queridos, sermos cheios do Espírito Santo, levarmos a nossa vida aqui, nesse contexto, nesse cenário que vivemos, uma vida cheios da presença do Espírito Santo de Deus. O último princípio que nós aprendemos aqui na parábola das 10 virgens é que este azeite, o Espírito Santo, não pode ser comprado, conseguido por esforços humanos. Não é por esforço humano, mas é pela graça, queridos, é pela graça. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos enche do Espírito Santo quando entregamos o nosso coração nas mãos de Jesus.
quando entregamos e reconhecemos o sacrifício de Jesus, então o Espírito Santo, ele vem morar no nosso coração. Então, quando nos deixamos ser cheios do Espírito Santo, aí sim o Espírito Santo transborda nas nossas vidas e nós temos a presença verdadeira que tanto precisamos para esses últimos dias. O Espírito Santo transbordando no nosso coração, transbordando na nossa vida. Jesus nos faz aqui no verso de número 13 um último alerta. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Queridos, quão breve é a volta de Jesus. Pelos sinais, pelo cenário que nós vemos, que o seu coração hoje permaneça vigilante, vigiando e orando para a volta de Jesus. Que palavra tão poderosa, não é mesmo? Para os últimos dias. Que palavra mais preciosa o Espírito Santo está ministrando ao nosso coração, para que você possa refletir na sua vida, aí mesmo onde você está. Se você tem sido essa virgem prudente que está se deixando ser cheia do Espírito Santo nesses últimos dias, para que nós possamos transbordar da presença de Deus, queridos, para as outras pessoas que estão ao nosso redor, iluminando, trazendo luz, trazendo vida, esperança para aqueles que estão abatidos, ou se você está sendo a virgem imprudente, nécia, louca, que não tem o Espírito Santo, está se distraindo com tantas coisas ao seu redor. Ah, queridos, que hoje o Espírito Santo de Deus, Ele mesmo, possa falar ao seu coração. Amém? Vamos fazer então oração? Eu gostaria de orar por você nesse momento, para que se você ainda não é cheio do Espírito Santo, não recebeu Jesus na sua vida, não foi preenchido, cheio da presença do Espírito Santo na sua vida, que hoje você possa receber a Jesus Cristo no seu coração e ser cheio da presença do Espírito Santo. Vamos orar então? Abaixa sua cabeça, fecha os seus olhos, nós podemos dizer assim: ah, Senhor Jesus, hoje eu ouvi a Tua palavra me chamando a viver uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. Ah, Senhor, hoje eu ouvi a Sua voz, Pai. Entrego por completo aos Teus pés, Senhor. Me faz uma nova criatura, perdoa os meus pecados hoje. Senhor e Salvador Jesus Cristo, entra na minha vida, Espírito Santo. Hoje eu me entrego para ser filho de Deus. Eu reconheço que Jesus Cristo é o meu único suficiente Salvador e que morreu naquela cruz para me salvar. Mas ao terceiro dia ressuscitou glorioso dentre os mortos e vivo está e em breve voltará. Me faz uma nova criatura hoje. Em nome de Jesus. Agora, Pai, eu te oro também por cada família, Senhor, representada, cada pessoa, Senhor, que está me ouvindo, onde o som da minha voz agora entrar nesta casa, que o Senhor possa trazer perdão de pecados, que o Senhor possa trazer a paz perfeita do Espírito Santo, a comunhão poderosa do Santo Espírito, que é poderoso para fazer infinitamente mais, acima de tudo aquilo que possamos pedir ou pensar. Então, Senhor, abençoa todos os meus irmãos e também contempla as orações de cada irmão que está ouvindo a minha voz e vendo este vídeo, vendo esta palavra tão poderosa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluias, queridos. Que palavra mais poderosa do Espírito Santo, vinda do trono de Deus, acerca das 10 virgens, virgens prudentes e virgens imprudentes. Qual virgem você tem sido? Espero que essa palavra tenha feito diferença na sua vida, para que possamos estar firmes antes da vinda de Jesus, quando o nosso amado Salvador retornar para esta terra para buscar a sua noiva no arrebatamento, que eu e você possamos ser, de fato, as virgens prudentes. Olha, se essa palavra fez toda a diferença na sua vida, hoje edificou seu coração, então eu te peço uma coisa, que você deixe o seu like, o seu curtir, antes de desligar, antes de passar para um outro vídeo, deixa o seu like e o seu curtir, combinado? Obrigada, porque você tem feito toda a diferença aqui neste canal e você tem participado do crescimento, sim, deste canal e também
participado nesta missão de anunciar a palavra de Deus aos 4 cantos da terra. Muito obrigada por você ter ficado até o final deste vídeo. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida. Não se esqueça também de me seguir lá nas outras redes sociais. Os links para as outras redes sociais estão sempre aqui abaixo na descrição de cada vídeo. Que Deus abençoe grandemente toda a sua família. Que Deus prepare você e sua casa para a vinda de Jesus. Em nome do Filho amado, o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe a sua vida. Tchau!